Abra sua Bíblia comigo então, lá em João capítulo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia em João 17, ou acessa aí pelo seu smartphone, o nome da mensagem é Uma Vida que Glorifica a Deus. Amém? Quantos querem ter uma vida que glorifique a Deus? Aleluia. Então vamos ler aí os 5 primeiros versículos de João 17 e dizem assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia. Pai, a palavra do Senhor foi liberada, e ela é poderosa, Senhor. Ela é poderosa para mudar a nossa história, a nossa vida. E é o que nós pedimos nessa manhã, que nós sejamos transformados pela palavra, pelo verbo de Deus. Que o Senhor use então um pregador nessa manhã, que ele seja boca de Deus, canal de bênção, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, para o louvor da sua própria glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Quem está vivíssimo aí, diga aleluia. Aleluia. Que bênção, né? Nós temos vivido tempos difíceis, mas você está aqui, olha só que bênção. A sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Então aquele que vive, tem fôlego de vida, ele precisa glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus porque sabemos que por meio de exaltarmos o nome do Senhor, nós também somos fortalecidos, porque Abraão, ele se fortaleceu, a Bíblia diz, dando glória a Deus. Diga, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Agora teve um rei, um governador romano, que porque não deu glória a Deus, foi comido pelos bichos, né? Então nós temos essa opção, e eu creio que a opção válida é de dar glória a Deus, não por medo, mas porque não vivemos para outra coisa senão dar glória a Deus. Amém? Então está liberada a temporada de dar glória a Deus, viu? Não seja tímido, abra sua boca e libera palavras de exaltação no nome do Senhor. Uma vida que glorifica a Deus, essa é a mensagem de hoje. E Jesus, ele teve de fato uma vida que glorificou a Deus. E aqui no capítulo 17 de João, nessa oração chamada sacerdotal, era uma oração que era tanto intercessória quanto uma prestação de contas. Jesus, nesse momento, sabendo que ele estava prestes a ser entregue, a morrer, ele completando ali o seu ministério público de 3 anos e meio, ele então ora com instância a Deus, numa oração que, como eu falei, tanto dava conta daquilo que ele tinha feito, quanto também orando pelos seus, que estavam no mundo. Amém? E não só por aquela geração, mas aqueles que haveriam de crer, ou seja, por mim e por você. João 17 registra a oração de Jesus pelo Marcelo, pela Lilian, pelo Sebastião, pelo Rossi, pela Eliene, pelo pastor Carlos, pelo Vanderlei, pela Ângela, pelo Sérgio, por mim, pelo Rodrigo, pela Camila. Fala seu nome aí.
Hã? Quem está tímido aí? Tem alguém tímido aí? Amém? Oração sacerdotal de Jesus. E o interessante é que Jesus, nesta oração, ele ora para que nós também pudéssemos glorificarmos a Deus. No verso 4, Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer, ou para fazer. Ou seja, Jesus, ele trouxe glória ao nome do Pai, quando ele completou a obra que Deus, o Pai, o confiou a realizar. Então agora, ele também ora para que nós também possamos glorificar o Pai, glorificarmos o Filho, cumprindo também, consumando também, completando também a nossa carreira. Então, quantos aqui querem glorificar a Deus? Quantos aqui querem ter uma vida que glorifique o Pai? Então, se você deseja ter uma vida que glorifique a Deus, o Pai, você precisa consumar, completar a obra que o Senhor te confiou a fazer. Posso ouvir um amém? Hã? Amém? Não é amém não, viu? Deixa eu te falar a coisa mais relevante que a gente faz debaixo do sol sobre a terra é a obra de Deus. Não tem algo tão poderoso, tão magnífico, tão gostoso, tão maravilhoso, tão transformador, tanto para quem recebe, quanto para quem dá. Aliás, quem dá acaba sendo beneficiário assim de uma forma tremenda, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Jesus, ele orou para que isso acontecesse através de nós. O que deveria acontecer através de nós? Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele fala: eu cumpri, eu fiz, completou, agora é com eles, mas eu estarei com eles, mas eu oro para que o Senhor esteja também com eles, porque assim como eu e o Senhor, eu e o Pai somos um, assim também eu serei um com eles, e eles também haverão de cumprir aquilo que o Senhor designou, eles também haverão de cumprir a obra e vão glorificar o nome do Senhor, o Pai. Nisto o Senhor é glorificado, que nós possamos dar muito fruto. Mas se você deseja, como eu desejo, ter uma vida que glorifique o Pai, nós precisamos, primeiramente, termos uma autoimagem de quem nós somos. Então, se você deseja cumprir a vontade de Deus e glorificar o Pai, você primeiramente precisa ter uma autoimagem correta. Ou seja, você precisa ter uma autoimagem correta de quem você é, também do que você tem e daquilo que você pode fazer. A pior coisa que tem para uma pessoa é ela não ter uma autoimagem correta. Se isso no sentido da alma, ou seja, uma pessoa que ela não tem uma autoimagem correta dela, ela vai ter muito problema na vida, porque ela vai ficar assim uma pessoa muito volúvel, muito instável emocionalmente. No mundo espiritual também é verdadeiro. Se a pessoa não sabe o que ela é, o que ela tem e o que ela pode, ela vai ficar volúvel, instável e não vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Então a primeira coisa, para que você também glorifique o Pai, fazendo ou consumando, completando a obra que o Senhor te designou, é saber quem você é. Diga: eu sou. Diga com voz de muitas águas: eu sou. Diga assim: filho. Amém? Então você é filho de Deus. Se você nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, então você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você é amado, querido. Mas você não é apenas filho, você também é servo.
você também é um missionário, sabia disso? Porque assim como Jesus é filho de Deus, e porque ele é filho de Deus, ele o enviou aqui na terra, assim também nós que somos filhos por adoção, Deus também nos envia uma missão. Então nós não somos apenas filhos, mas somos também o quê? Missionários. Porque Deus, Ele não vai enviar criaturas. Deus não vai enviar pedras, embora até elas possam clamar se os filhos calarem. Mas como diz um autor de um cântico aí, pedras não irão clamar em meu lugar. É chegada a minha vez. Amém? Então quem é enviado? Diga, sou eu. Eu sou enviado. Sabe por quê? Porque eu sou, diga, filho. Deus envia quem? Filho. Ele não enviou o filho dele, com F maiúsculo, o unigênito, que passou a ser primogênito. Ele foi enviado, ele foi o quê? Designado a uma missão. Quem é enviado, quem é designado é filho. Então você é filho, mas você também é enviado, você é servo, você é um missionário. Charles Spurgeon disse certa vez: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte isso, né? Mas é a pura verdade. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Porque não tem como uma pessoa que já nasceu de novo, se tornou filho, já recebeu a graça de Deus, não partilhar, não compartilhar, não derramar, não ir para anunciar aquilo que de graça recebeu. Então você, como eu, nós somos filhos. Diga, eu sou filho, mas também sou servo. Não, gente, vamos falar com gás. Eu sei que está com a máscara aí, mas libera um pouquinho mais forte, pelo amor de Deus. Diga, eu sou filho, mas também sou servo. E porque sou filho, sou enviado. Não sou um impostor. Amém? Porque todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Segundo, para você glorificar, ou seja, ter uma vida que glorifique a Deus, cumprindo o chamado, você precisa saber não só quem você é, mas o que você tem. O que você tem? Você tem vida. Vou repetir. Você tem vida. Sim, pastor, meu coraçãozinho está batendo. Não estou lá no Bom Pastor. Não é simplesmente ser alma vivente. Você tem a vida de Deus. Então você tem a vida, não qualquer uma, mas a vida abundante, a vida com propósito. Ou seja, hoje você tem o quê? Você tem o próprio amor de Deus. Porque o amor de Deus é que nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o que Ele fez? Nos amou. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos, aí já estou fazendo igual a pastora também, juntando pecados com delitos, quase que eu falei pequitos, né? Hoje o casal está arrebentando a boca do balão. E o que Deus fez quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, ou delitos e pecados? Ele nos amou. E tudo que o amor produz, permanece. Então nós estávamos mortos, então tinha prazo de validade, mas Ele nos tocou, agora nós somos permanentes. Aliás, pelo amor de Deus, Ele nos eternizou. E tudo que Ele toca enriquece. Nós não tínhamos valor, mas agora quem deu valor foi o amor dEle. Porque se você vale a última gota do sangue de Jesus, você vale muito. É isso que você tem que ter a autoimagem ajustada. Eu tenho a vida,
E não é qualquer vidinha que as pessoas estão vivendo aí, comendo, bebendo, fazendo tantas coisas e depois expirando e morrendo, sem certeza de salvação, sem ter propósito de vida, loucos, perdendo a sua pureza, perdendo a sua inocência, perdendo os bens, perdendo a paz, perdendo o sono, perdendo o equilíbrio emocional, perdendo tantas coisas. Mas você não, você tem a vida de Deus, você tem a vida de Cristo dentro de você, que te dá sentido para viver. Você não acorda e fala assim, mais um dia. Não, hoje é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele. Essa é a vida que você tem, que eu tenho, que nós temos, aleluia. Lutero disse certa vez, os que se amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Que lindo, não é? Os que se amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Porque o amor rejuvenesce. Esses dias, a Dani, que é a nossa secretária, ela perguntou, pastor, eu acho que foi uma jovem perguntou, pastor, ele aplica botox? Aí a Dani riu e falou assim, não, pastor é conservador, ele não mas até que eu estou considerando essa possibilidade, né? A Ana Cláudia está falando que tem uma risca aqui na... Né, Eliane? Eu estou fazendo algumas coisas aí que outrora eu não faria. Mas sabe o que é? É Jesus que nos rejuvenesce. Alguém falou quando eu saí da polícia, Sérgio, falou assim, nossa, sair da polícia te fez tão bem, você está mais novo. É mais tranquilo lá, né, pastor? Não sabe de nada, inocente. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava na polícia. Eu não tenho horário, eu não tenho hora de entrar e sair, eu simplesmente sou o pastor. Mas o imaginário das pessoas acha que o pastor, o que o pastor faz, né? Mas é Jesus que nos rejuvenesce. A Bíblia diz que de sorte que a sua mocidade se renova no Senhor. E por que nós somos rejuvenescidos? Porque tudo que o amor toca, enriquece. Então você fica bonito. E tudo que ele produz, permanece, você fica eterno. Então, se você tem o amor de Deus, é errado falar, eu me amo. Não é errado não, filho. É errado a pessoa que não conhece o amor falar que se ama. Eu me amo. Eu vou, igual que, aí é um egoísmo, né? As pessoas lá no mundo, eu me amo. Eu vou cuidar da minha vida. Você não me merece. E nem você merece ela. Ninguém merece nada. Tudo é uma questão de graça. Não está entendendo, entendeu? Mas aí, quando a pessoa é egoísta, ela fala, eu vou cuidar de mim, eu me amo. Aí vai para a balada, aí toma tudo. Está se amando? Mandando coisas horríveis dentro dela. Álcool, fumo, droga. Será que ela está amando a si mesma? Pondo isso tudo dentro dela? Será que ela está se amando? Ela acha que está cuidando. Estou cuidando, estou sendo feliz. Eu mereço ser feliz. Não sabe, não conheceu o amor. Pessoa que está, vou cuidar da minha vida, né? Vou cuidar dos meus interesses, não quero mais esse tipo de relacionamento, porque fui muito ferido, aí fica com uma, fica com outra, e não sei o quê. Você acha que a vida emocional dessa pessoa está bem? Porque assim como ela acha que está tendo segurança em não estabelecer algo perene, algo mais profundo, ela também não descansa, porque pode ser mais um, pode ser mais outro, e aí a vida vai passando, e ela não consolidou nada na vida dela. E será que ela está se amando? E aí, tantas outras coisas, a pessoa, não, eu vou me amar, eu vou agora, eu fui muito, altruísta, pensei muito nos outros, eu ajudei minha família, eu fiz isso, eu. Agora eu vou pensar em mim, eu me amo, aí vou juntar. E naquele dia, será que você vai apresentar para Deus tudo que você ajuntou? Ou será que o que você deu é que vai já chegar à memória naquele dia?
Então, você pode falar, eu me amo, sim. E quem se ama profundamente não vai envelhecer, vai permanecer jovem, como disse Lutero, porque ele tem a vida de Deus, e vida de Deus não é dias, é eternidade. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, o que nós conhecemos não é simplesmente, sabe, alguma coisa para dar um escape nesses 70, 80 anos que nós passamos aqui na terra, para dar um bem-estar momentâneo das pressões desse mundo. Não, o que nós conhecemos é eternidade. E hoje, o amor nos eternizou, por isso eu posso falar, eu me amo. Sabe por quê? Porque hoje eu cuido bem da minha vida. Porque aquela vida pretérita que eu tinha, eu já perdi, lancei fora. Mas Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Então, eu já decidi já perder. Mas aquele que perde aquela vida, que é só bater o coração e fazer tudo de errado, por amor de mim e do meu evangelho, ganhou. Então agora você ganhou, você tem sentido, agora você pode se amar. Sabe por quê? Porque você tem o amor de Deus. E você não ama segundo o padrão deste mundo. Amém? Então, só retomando, né, porque a gente vai abrindo as janelas aqui. Nós queremos ter uma vida que glorifique a Deus. Amém? Quantos querem? É o nome da mensagem, uma vida que glorifique a Deus. Para eu ter uma vida que glorifique a Deus, eu preciso ser como filho. Eu preciso cumprir a minha missão. Mas para eu cumprir a missão, porque Jesus cumpriu a missão, completou a carreira e glorificou a Deus com a sua vida, nós precisamos primeiro ter uma autoimagem bem ajustada acerca de quem nós somos. Então nós já entendemos isso, somos filhos, mas também somos servos enviados missionários. Mas também nós temos que ter a imagem bem ajustada do que nós temos o quê? A vida de Deus, através da qual nós podemos nos amar, sim. E terceiro, nós temos que ter uma autoimagem ajustada daquilo que nós podemos. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode inclusive amar, que nesse instante talvez é uma das prateleiras mais altas. Porque você fala, eu posso isso, posso aquilo. Então ame o seu inimigo. Opa, não, essa prateleira está muito alta. Ore pelos que vos perseguem. Não. Ore pelo seu marido. Não. Ore pela sua esposa, ou ame sua esposa. Ame seu irmão. Então, diga assim, eu posso amar. Querido, só cumpre a missão, só glorifica a Deus quem ama. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só cumpre e glorifica a Deus o Pai, cumprindo e realizando e consumando a obra dele aquele que ama. Quem não ama não passa um côvado à frente para ou em direção à missão. Quem está entendendo isso pode dizer amém. Então você e eu somos chamados a termos essa autoimagem correta, também daquilo que nós podemos. Diga, eu posso amar. Pastor, mas é difícil. Seria até impossível se nós fôssemos amar com o amor natural dos homens, pessoas que não são amáveis. Mas nós temos o ágape. Assim como Deus nos amou incondicionalmente, Ele já derramou desse amor. Nós temos o tanque cheio dele para amar outras pessoas que não são amáveis, como nós também não éramos. Porque Deus, lá em Romanos, a palavra do Senhor diz, né, no capítulo 5, que Deus nos amou quando nós éramos o quê? Pecadores. Amém? Deus não nos amou quando nós éramos amáveis, mas Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então nós temos o ágape, que é o amor incondicional. O amor do homem é aquele tipo de amor condicional. Eu amo se, eu amo quando, eu amo porque. Então nesse amor, que é um amor natural que as pessoas dizem ter, elas não conseguem romper muitas barreiras, muitos limites, porque está muito restrito. É simplesmente o amor que o homem dá conta de amar.
Mas você não é simplesmente um homem, filho de Adão, feito de carne e osso. Você é um homem, filho de Deus, regenerado em Cristo, e está cheio, com combustível, com um tanque cheio do amor ágape de Deus, para amar conforme o Senhor te amou. Quando você chegar em determinada situação que você fala, aqui eu não dou conta mais, então é ali que vai começar o que nós chamamos de sobrenatural. Porque o não dou conta mais é o natural. Mas aí quando entra o sobrenatural, você vai ver que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não no seu braço, na sua carne, mas naquilo que foi feito na cruz. Se lá houve amor tão grande para me perdoar de pecados imperdoáveis, então vai haver também amor para eu amar o meu irmão, amar a minha esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, amar o meu pai, amar aquela pessoa no meu trabalho, amar. Então você precisa ter essa autoimagem ajustada, porque senão você vai ferir pessoas. O missionário que sai sem amor, ele vai ser muito mais, a luta dele vai ser muito mais uma jihad, né? Aquela chamada guerra santa, que a pessoa está pronta até se explodir os outros, por um pseudo-amor a Alá ou alguma coisa assim. Mas você não é um jihadista. Você é um cristão, um pequeno Cristo, que o amor não destrói, o amor constrói. O amor não busca o seu próprio interesse, busca o do outro. O amor, ele abre barreiras e o amor dá certo, porque se o amor não resolve, nada mais resolve. Amém? Diga assim, eu sou, eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, tenho e sou. Amém? Tem que ter essa autoimagem ajustada, para ter uma vida que glorifique o Senhor Jesus. Quantos querem ter uma vida que glorifique o Senhor Jesus? O que eu preciso? Preciso ter essa autoimagem ajustada, porque tendo essa autoimagem ajustada do que eu sou, do que eu tenho, do que eu posso, eu vou consumar, eu vou completar a obra do Senhor, e só completando e consumando essa obra eu vou glorificar a Deus. Às vezes as pessoas acham que glorificar a Deus é só levantar os braços e dar glória a Deus. Mas glorificar a Deus vai muito além. Eu glorifico a Deus sim com as minhas mãos. Eu glorifico sim a Deus com a minha voz, abrindo a minha boca. Nós acabamos de falar sobre isso. Eu glorifico a Deus, sabe, com o meu bolso. Mas eu glorifico muito mais a Deus com uma vida entregue, uma vida abnegada, uma vida que serve àquele quem me amou. Eu falei do Spurgeon, falei do Lutero, eu vou falar do Arturo. O Arturo disse, olha só, hein, colocou o nome junto com Lutero e Spurgeon. Ninguém pode dar o que não tem, disse Arturo. Então, se você tem amor, você pode amar. Amém? É interessante que nós precisamos ter referenciais na nossa vida. Jesus é o nosso referencial maior. Mas um homem de carne e osso, que Jesus também foi, mas que viveu após Jesus, chamou-se Paulo, o apóstolo aos gentios. E Paulo, ele recebeu essa revelação da parte de Deus para viver uma vida que glorifique a Deus. Ele não tinha uma vida que glorificava a Deus. Aliás, ele era perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. Então isso nunca foi glorificar a Deus. Mas quando ele, ali no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus, então ele tem a revelação de quem Jesus é. E ele passa então a viver uma vida que glorifica a Deus. E aí ele vai dizer lá em Atos 17, 28, lá em Atenas, diante de tantos deuses falsos, pagãos, mas ele diz assim, Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele, diga vivemos, nele, diga movemos, e nele, diga existimos. Ou seja, eu vivo, eu me movo, eu existo nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe vida
sem Jesus. Então a minha vida, eu posso juntar muito tesouro, eu posso fazer muita coisa aos olhos do homem, tão interessante, posso ser muito atuante, mas eu só vou ser relevante para o céu se Cristo estiver em mim. Eu só vou ser relevante para o céu se aquilo que eu estou fazendo aqui realmente está servindo uma causa maior, que é a causa do reino de Deus. Quem está entendendo isso pode dar glória a Deus. E é você, querido. Talvez a gente fale assim, aí alguns se apertam na cadeira falando, será que sou eu? Mas parece que está tão distante. É isso que você tem que romper de uma vez por todas aqui. Porque aquilo que estava muito distante, agora se aproximou através de Cristo Jesus. E sobretudo o Espírito Santo que está em você. Eu e você não seríamos capazes de fazer essa obra, mas Ele nos empoderou a fazermos. Porque agora Ele habita em nós, e agora nós temos o Espírito Santo, assim como Paulo não fez nada depois da revelação de Cristo, ou seja, uma vida que glorificou a Deus, senão pela ação do Espírito Santo. Ele diz também em outra parte, lá em Atos 20 e 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, a menos que complete a carreira e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, qual fui designado. Ou seja, a vida só tem alguma graça, a vida só tem algum sentido, a vida só pode ser considerada somente se for para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero te falar que em 2021, a sua vida vai ter um sentido como nunca antes ela teve. E você vai deixar as picuinhas, você vai deixar as coisas pequenas, você vai deixar, sabe, as raposinhas, você vai deixar aquela situação, sabe, de eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Você já sabe pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos oráculos do Senhor, que Jesus, em Cristo, você é filho de Deus, você tem a vida de Deus, e você pode amar, porque o amor está derramado em seu coração, pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã, igreja. Paulo, ele foi perseguidor da igreja. Como eu falei, a vida dele não tinha sentido para Deus, no sentido de promover o reino. Pelo contrário, ele atentava contra o reino, ele atentava contra a graça, ele atentava contra Cristo, porque quando ele encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, ele se encontrou com aquele que ele perseguia sem saber. Mas ali ele abriu mão dos seus títulos, da sua posição, dos seus conceitos religiosos, da sua vida que era benquista diante dos homens, rico para com os homens, de títulos, de posição, de conhecimento, mas não para com Deus. Hoje eu e você precisamos entender, como disse Jim Elliot, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você não pode perder a missão que Deus te confiou. Você não pode perder o sentido para a sua existência. Você não pode perder a missão, o propósito, a vocação para a qual o Senhor te designou. Você não pode perder o olhar diferente para esse mundo. Sabe por quê? Porque o dia que um cristão perde esse olhar missionário, esse olhar de cumprir um propósito, de cumprir uma missão, ele já está pronto para ser enterrado e partir dessa para melhor. Mas se Deus não permitiu que isso acontecesse, é porque Ele ainda tem planos na sua vida. Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Ele tem algo que você ainda não descobriu, coisas ocultas, grandes, mas que Ele vai revelar no tempo oportuno. E eu quero te falar que o tempo é agora, o tempo é hoje. Não é simplesmente uma revelação
daquilo que você vai fazer, uma revelação de quem Cristo é em você. Porque quando você sabe quem Cristo é em você, ajustou essa imagem, você vai caminhar. E durante o percurso, Deus vai te mostrar as coisas que você precisa fazer. Tem pessoas que estão esperando um mapa, estão esperando um GPS, esperando uma bússola. Nós já temos a bússola, é a Bíblia Sagrada. Nós já temos o GPS, é o Espírito Santo. Nós já temos o combustível, que é o amor e a graça de Deus. O que nós precisamos mais? Precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou indo, o Senhor está comigo. O Senhor disse que nunca o Senhor ia me deixar até o final. Se não chegou ao final é porque ainda tem uma trilha, tem um caminho. Só que precisa entender, cada um de nós, que lá no caminho de Damasco, aquilo que nós não podemos reter, temos que abrir mão para obter aquilo que jamais podemos perder. No caminho de Damasco, nós precisamos abrir mão. E eu quero fechar essa mensagem e vim aqui especialmente para dizer para você, porque eu sei que é por isso que nós precisamos sempre estar sujeitos à palavra. Nós precisamos estar sempre expostos à palavra. Não é verdade? Nós estamos sempre expostos à palavra, porque a palavra é que nos limpa. Jesus, nessa mesma oração sacerdotal, João 17, ele fala: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra tem poder de nos santificar, de nos lavar, de nos limpar. Do quê? Da poeira deste mundo, a poeira da incredulidade, a poeira da carnalidade, a poeira da impaciência, a poeira da inércia, a poeira das minhas próprias vontades e paixões. Essas poeiras precisam ser limpas, sabe? Mas você que é cristão, você não precisa se banhar novamente, você precisa lavar apenas os pés. Você se lembra ali na ceia, quando Jesus, ele tirou ali, se descompôs parcialmente das suas roupas, tomou uma bacia d'água e passou a lavar os pés aos discípulos? Quem lembra dessa passagem? Quem lembra dessa passagem? E aí quando ele foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro falou? Não. E aí Jesus falou assim: olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre sanguíneo, falou assim: não, então não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo. Aí Jesus falou para ele: aquele que se banhou, não precisa se banhar novamente. Então você se banhou, você não precisa nascer de novo, você não precisa se batizar de novo, mas você precisa deixar que as águas de Deus lavem os seus pés. Por quê? Porque a gente caminha no mundo. Então, e ali é uma alusão, o lava-pés era uma coisa comum lá na Palestina, porque eles andavam de alparcas, de sandálias, e as terras não eram, as estradas não eram asfaltadas, eram de poeira, terra batida. E o que sujava comumente? Os pés. Trazendo para a nossa realidade, nós também estamos aí andando neste mundo, e esse mundo não é pavimentado com as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Ainda está poeira, e poeira vem de terra, vem de pó, a matéria-prima que Adão foi feito, e também o alimento que a antiga serpente mais gosta de comer. Aliás, ela nem gosta muito, mas a maldição recaiu sobre ela, falando: você vai rastejar e vai comer do pó da terra. Então eu quero te falar nessa manhã: não dê alimento para a antiga serpente. Se você quer ter uma vida que glorifica o nome do Senhor e cumprir a sua missão, o seu desígnio, lave os seus pés na palavra. Lave os seus pés. Você não precisa se batizar de novo. Você não precisa, se banhar de novo. Você não precisa aceitar Jesus de novo. Mas você precisa sim lavar os seus pés na palavra de Deus. Porque na poeira deste mundo, às vezes algumas dejetos ficam nos nossos pés, mas nós vamos e lavamos os nossos pés para continuarmos caminhando. Então, quantos querem viver uma vida que glorifica ao Senhor? Quantos querem viver uma vida que glorifica a Deus? Então eu queria terminar dizendo o seguinte:
Talvez você está andando e com tantas dúvidas por conta dessas coisas do mundo. Eu quero te falar que não é tarde para você ter uma virada na sua vida. Não é tarde. Você quer dar uma virada hoje, essa virada vai acontecer hoje. Amém? Pastor, eu tenho vivido algumas coisas que eu quero passar essa página. Eu quero passar. Então, está na hora de virar essa página. Ah, mas parece que é tarde. Parece que eu estou velho. Parece que não vai dar certo. Eu só queria dar um breve relato da vida de Paulo. Esse homem que passou a ser uma referência de um homem de Deus, que foi o apóstolo aos gentios. Paulo, ele se tornou cristão depois dos 30 anos de idade, sabia disso? Talvez falar, eu aceitei Jesus já na minha idade adulta, e eu fiz tantas coisas antes de eu ter aceitado Jesus, e a minha vida está tão complicada, tão embaçada por causa disso. Paulo, ele se converteu, se tornou cristão depois dos 30. Paulo começou seu ministério formal. Alguns estão falando assim, eu estou tão, já, começar um ministério hoje, assumir uma célula hoje, eu estou vendo os jovens fazendo isso, eu estou vendo pessoas que estão chegando agora. Deixa eu te falar, Paulo começou o ministério formal depois dos 40 anos. Depois dos 40. Quem tem mais de 40 aí, levanta a mão sem medo de ser feliz. Nós estamos na melhor idade. Amém? Mas a maioria de nós não tem 40. Então a gente olha assim para aqueles que não têm 40 e fala assim, eles têm muito mais para viver. Eles têm muito para viver, assim como nós temos muito para viver, porque a eternidade não é quantidade de dias, mas sim qualidade de vida. Quem está entendendo isso? Paulo fez sua primeira viagem missionária com mais de 45 anos de idade. Pastor, ainda não fiz missões e já estou com 40. Paulo fez depois dos 45 a primeira viagem missionária dele. E Paulo escreveu o seu primeiro livro, sua primeira carta da Bíblia, aos 49 anos de idade. Já quase com meio século de vida que ele foi escrever a primeira carta dele. Então eu quero te falar nessa manhã, que não importa o que já aconteceu, não importa o que talvez está te impedindo de romper. Se você quer ter uma vida que glorifique a Deus, não é amanhã, não é depois, não é porque você não tem, você não é, que você não pode. É simplesmente você decidir hoje, Pai, eu vou ter essa vida que glorifica o Senhor, fazendo a obra que o Senhor me designou. Porque não sou eu quem faço, mas é a graça de Deus que está em mim. Porque o que sou é pela graça, é o favor imerecido. Jesus morreu por mim, logo agora eu posso dar minha vida por essa causa. Porque se Ele deu a vida dele por minha causa, eu posso dar minha vida por a causa que Ele tem. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Então fica de pé no seu lugar, querido. Esse é o ano da missão. Tome uma posição. Tome uma conduta. É hoje, é agora. Não importa o que foi, não importa o que passou, importa que o Senhor está te revelando agora. Ele está te revelando agora. Se você pode fechar os seus olhos e começar a dizer a Ele: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu preciso virar a página. Eu preciso ter uma guinada na minha vida. Eu preciso acreditar de novo. Eu preciso ser inspirado de novo. Eu preciso ter novamente uma autoimagem correta de quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer. E somente o Seu Espírito Santo pode me dar essa iluminação nessa manhã. Mas eu desejo tanto, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti. Pai, eu quero me manter de pé,
como nós cantamos e adoramos o Senhor, confiando em nosso Deus. Nessa batalha eu vou me manter de pé em fé, porque não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas aquilo que Jesus fez e já me empoderou a realizar. Mas que a minha vida não passe, que a minha vida não seja inerte, que a minha vida, ó Deus, seja só comer, dormir, acordar e realizar aquilo que os filhos dos homens fazem. Não, eu quero fazer algo maior, não para os homens verem, contemplarem e aplaudirem, mas algo maior, algo que aponte para o céu, algo que ecoe para a eternidade, algo que seja relevante não somente nesta terra, mas também no céu. Me dá, Senhor, uma autoimagem correta. Eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso, mas agora, Pai, esta palavra vem ao encontro do meu coração, para ajustar, que eu sou filho, mas sou enviado, que eu tenho vida, mas não só com o fôlego do meu coração, dos meus pulmões, mas tenho a vida de Deus, que eu posso todas as coisas, inclusive amar. Leva-me, Senhor, a um novo momento da minha vida, porque é chegada esta hora, e eu quero ter essa vida que glorifique o seu nome. Agora é com você, querido. Abra os seus lábios, comece a rasgar o seu coração, comece a falar com Deus, comece a falar: Pai, sou eu, eis-me aqui. Abre o seu coração, fala com Ele aquilo que está no seu coração ardendo. Ei! Infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Clame a Ele nessa hora, abra o seu coração, fala com Ele, fala: vem Espírito Santo, muda o meu ser, muda a minha mente, transforma o meu coração, me impulsiona, traga o seu dunamis, traga movimento, traga, Senhor, revelação, iluminação. Mostra, Senhor, revela, Senhor, a sua vontade na minha vida e através dela. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então você pode estar passando por um momento difícil da sua vida, um momento talvez de tribulação, um momento talvez de dor, um momento talvez de desânimo, mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: não desanime, porque ainda que seu homem exterior, o homem que as pessoas veem de fora, se corrompa, porque ele está sujeito às intempéries dessa vida, você lá dentro, seu homem interior sabe exatamente que ele é filho amado, ele é enviado por Deus, ele tem a vida de Deus, ele tem amor, está com um tanque cheio de amor, ele pode tudo, porque ele pode amar, o amor pode tudo.
Talvez você está dizendo, mas está difícil, está pesado, está demorando. Paulo está dizendo, esta leve e momentânea, para nós parece ser pesado e demorado, mas quando nós colocamos ao lado da eternidade, isso é leve, aleluia, e momentâneo. É leve e momentâneo, mas vai produzir para mim e para você eterno peso de glória. Eterno peso de glória. E ao lado da eternidade, não há como compararmos o que o Senhor está preparando para nós, para os filhos, para aqueles que Ele ama, para aqueles que estão glorificando Ele aqui na terra. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. É isso que Ele está preparando para você. Você apenas precisa responder. Você precisa apenas ir. Você precisa apenas falar: Pai, eu só existo, eu só vivo, eu só me movo. É do Senhor e para o Senhor, não existe outra razão. E os meus olhos, eles jamais se perderão, se fascinarão, se desviarão nas coisas temporais desta terra, porque eu sei que elas fazem parte da minha vida, mas elas não são a minha vida. Elas fazem parte da minha existência, mas elas não são o meu ser existencial. Elas se movem em torno, mas elas não me fazem mover, porque o que me faz mover é o teu amor, é o teu Espírito, é a tua graça. E eu sou nascido de Deus. Assim o vento sopra, e eu não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu sou esse nascido que vou levar as boas novas para onde o Senhor soprar. E não vou olhar mais somente as coisas pequenas, as mazelas, as picuinhas. Existe algo muito maior que merece a minha atenção. Existe algo muito maior que merece a minha atenção. Existe algo muito maior que merece a minha atenção. Existe muito maior que merece a minha atenção. Existe algo muito superior que os meus olhos precisam ver. Existe algo que demora muito mais, aliás, não tem prazo de validade, porque são eternas, que os meus olhos precisam ver. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é essa vida que glorifica o Senhor que eu vou ter. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu não sei se há alguém aqui que quer fazer uma oração recebendo Jesus, ou quem sabe se reconciliando com Ele. Então eu quero te ajudar. Ore após mim dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. E agora eu a confesso, dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o Filho voltou para a presença do Pai, para a casa do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar: alguém aqui fez essa oração e se identificou com ela? Levante agora uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você. Você pode levantar sua mão onde você está. Se você fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora sua mão, que eu quero orar por você. Alguém aqui? Se você fez na sua casa assistindo essa mensagem, você não está sozinho.
Entre em contato conosco. Também vai aparecer um link para uma ficha de decisão. Você pode preenchê-la, porque nós vamos saber que você faz parte da família de Deus. Vamos orar por você. Amém? Amém, queridos? Aleluia.